agora na Canção Nova, Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé, com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Uma Questão de Fé, na Rádio Canção Nova. Então, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Uma Questão de Fé com o Padre José Luís Borga, o Nuno Guita e o próprio Gonçalo Serras. Neste episódio nós vamos falar de amor. Eu próprio já estive apaixonado e já amei. A diferença é que quando a paixão se acaba nada resta, enquanto o amor permanece, mesmo que apenas num cantinho do nosso coração. No meu primeiro amor não sabia o que era amor de fato, supus que fosse apenas mais uma paixão. Mas o tempo tudo revela. Passados 30 anos, lembro-me ainda daqueles cabelos negros e de um olhar que prometia o futuro, nunca cumprido. E guardo esse amor nesse cantinho do coração a que poucos chegam. William Shakespeare achava que o amor é uma tragédia, mas uma tragédia capaz de mudar o mundo. Assim nos ensina em Romeu e Julieta, a história de dois jovens que se apaixonam contra as vontades das suas famílias. Mas apesar disso, assumem o compromisso, trágico, de consumarem esse amor pelo suicídio. Assim é o amor romântico. Mas há outros tipos de amor. O amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmãos, entre tantos outros. Os verdadeiros, os mais fortes, trazem sempre consigo a promessa de um mundo novo. Por que é que o amor nos leva a querer mudar o mundo? Em primeiro lugar, porque quando amamos vemos o mundo de forma diferente e é impossível não usar um pouco de poesia para o descrever. As estrelas parecem brilhar mais, o céu parece mais azul. O trágico é que o mundo não quer ser mudado. As estrelas de facto não brilham mais. O céu não ficou mais azul por nossa vontade. É uma ilusão provocada por um sentir tão forte que tolda a realidade de novas cores. É, ao fim e ao cabo, uma ilusão. Mas a ilusão é o primeiro de todos os prazeres, como dizia Oscar Wilde. Apesar de tudo, acreditamos no impossível. Não há famílias que nos impeçam de estar com o bem-amado. Não há distâncias, não há sequer leis. Porém, as famílias exigem lealdade, as distâncias exigem resistência e as leis exigem cumprimento. Quem ama, apesar de tudo, não se deixa intimidar por isso. Como Romeu e Julieta, rompem com as famílias se necessário, vencem todas as distâncias e ignoram olimpicamente todas as leis. O amor é, na verdade, revolucionário. E seria dizer pouco que se todos amássemos verdadeiramente, haveria uma verdadeira revolução. Jesus foi o primeiro a dizer: amai-vos uns aos outros, com a autoridade do Messias. Jesus foi dos maiores revolucionários que existiu, por isso o admiro tanto. E pagou com a vida por isso. Mais uma vez, a dimensão trágica do amor. Amar é revolucionário, porque nos separa de nós próprios em direção ao outro. Ao amarmos o outro, deixamos de ser nós mesmos num ato de profunda reverência e humildade. Passamos a estimar o outro mais que a nós próprios. A sociedade de hoje, e talvez até de sempre, é virada para si própria e na maior parte dos casos não reconhece nos outros maior importância que a si mesma. Exatamente o contrário do amor. Não interessa ao sistema a lógica do outro em primeiro lugar. Interessa que paulatinamente estejamos cada vez mais sozinhos nas nossas conchas confortáveis. Um homem ou uma mulher sozinhos são fracos perante o todo, na minha opinião. Conformam-se às circunstâncias. No amor estamos unidos. No amor somos fortes. No amor somos indestrutíveis. O amor não conhece hierarquias e relações de poder. Amar é simples, é como respirar. Mas vivemos em conflito com os nossos próprios interesses, com os interesses de quem nos rodeia, com os interesses do mundo. Amar é fácil. Amamos facilmente os nossos pais, os nossos irmãos, o que nem sempre corre bem. Mas desistir de amar é ainda mais fácil. Basta ver o mundo como ele é. Quem não desiste de amar, ou é louco, ou tem muita fé. Seu Padre Borga, depois desta extensa introdução, que eu hoje tive o prazer de discorrer, gostaria de lhe perguntar se para amar é preciso muita fé ou é mesmo preciso ser louco? Antes de mais, obrigado pela tua introdução, que me fez ir de les a les, de cima a baixo, para dentro e para fora, nesta experiência, o que é uma narrativa muito rica. É quase uma poli-abordagem, uma sinfonia, muitas harmonias que se conseguem ou tentam harmonizar. Não fosse um artista quem está a falar.
Refiro-me ao Gonçalo Serras, como é evidente. Bom, a pergunta era se é preciso ter fé para amar. Se eu entendi. Não é? Se é preciso ter fé para amar ou se é mesmo preciso ser louco? Não. O ato de amar é fé. O ato de amar, a ação amorosa, é já o resultado de uma fé. É um querer que está sujeito ou está submisso a uma ação que é necessária. Não é tão voluntariosa quanto possa parecer, é naturalmente obrigatório. Quando a mãe ama o seu filho recém-nascido, ela tem a expressão maior do que é amá-lo, porque ela sabe que ele carece absolutamente do seu cuidado, mas ela não pode deixar de o fazer sob pena de não ser mãe. Eu costumo dizer com uma forma bem trágica que é preciso um homem e uma mulher para fazer um filho, mas um filho que não sabe sequer que o é, já fez um pai e uma mãe. Quer dizer, foram precisos dois para fazer um, mas um, que é absolutamente impotente para nada, acabou de fazer um pai e uma mãe. O seu viver é que constitui que aquele homem e aquela mulher sejam pai e mãe. E a partir desse momento, dessa consciência, há toda uma entrega que não está nem sujeito a prazer, muito menos a ganhar, mas está apenas sujeito a uma coisa, que é o que o outro esteja bem. Portanto, é um bem-querer. E é um querer bem. Por isso é que o bem e a verdade estão sempre a moldar todo o ato de amor. Coisa diferente é um disfarce. Falaste de paixão, eu posso dizer que o amor nem sempre resulta da paixão. Ele pode existir, é como um incêndio, nem sempre o incêndio resulta da ignição. Quer dizer, tem que haver uma ignição para haver um incêndio, mas pode haver o incêndio por contágio. Pode ser por aproximação. Então, bastou uma pequena ignição para causar muitas ignições, muitas, e isto já não depende apenas de um ato onde não havia o fogo e passou a haver, que é a tal ignição. E dizias que a frase inicial, se eu entendi bem, dizias que o amor, depois da paixão, desculpa, a frase que dizia... A diferença substancial para mim entre a paixão e o amor é que a paixão começa e acaba. Não, exatamente, eu queria só dizer. Enquanto que o amor é algo que permanece. Pronto, a ideia de... Alguém dizia em relação à paixão, para distinguir, dizia que o amor é o que fica depois da paixão. Não é o que acaba depois da paixão. É o que fica depois da paixão. Porque a paixão é um momento arrebatador. É um momento em que as pessoas não cegam. A paixão a paixão sobre qualquer coisa. É uma cegueira que depois precisa de serenar, como São Paulo, quando aconteceu Jesus Cristo, ficou cego. Foi um momento de paixão. Mas quer dizer, o amor e a paixão ambos têm origem numa explosão, digamos assim, uma explosão de afetos. Tanto o amor como a paixão têm origem nessa explosão. Mas nem todo o amor precisa dessa explosão. Vamos lá aqui a ver. Se não existe, eu posso, é como a história, o homem das cavernas, quando batia numa pedra com outra pedra para fazer uma faísca e juntava erva seca, para com isso causar fogo, isso foi uma descoberta imensa, bater duas pedras para causar uma faísca, que por sua vez causava um fogo, depois tentava o mais possível que o fogo não se apagasse, para não ter que voltar a fazer isso. Portanto, tinha que manter constantemente, pelo menos alguma chama, para não ter que causar outra ignição. E isto é muito interessante como consciência de que difícil é causar a tal ignição. Bem, hoje nós fazemos isso com o isqueiro, mas lá perceber, vou falar da coisa mais normal, não é? Parece-nos muito simples, mas já está aí uma série... Mas se falarmos em termos da natureza, a ignição é um momento, de facto, muitas vezes até episódico. Pode ser um raio de uma tempestade que causa um incêndio. Ou uma secura, como é o tempo atual, que leva a haver incêndios, a haver temperaturas muito elevadas, não haver umidade. Bem, agora, repara como o amor
é totalmente ao contrário. Há umidade, não há um queimar o outro, há apenas um aquecê-lo, o chamego, como diz brasileiro, o chamego, em que eu não quero queimar o outro, quero apenas que ele não tenha frio, que é totalmente diferente. Essa aproximação e esse quentinho não é nem abrasador, nem queima, não é destrutivo. Coisa contrária é a paixão. Portanto, eu escrevi isso, aliás, no livro. A paixão é para o amor o que é a cabeça do fósforo para o fósforo. A cabeça do fósforo serve apenas para fazer a ignição e para causar a chama, mas aquilo arde bastante. Depois fica o fósforo a arder. A gente tem que pôr o fósforo em várias posições para ver se não apaga a chama e para ver se aquilo se mantém. Porque o difícil no amor é manter a chama. Exatamente. Porque paixões toda a gente tem, quer queira, quer não queira, até sem vontade própria. Agora, querer que arda, e arda serenamente, e seja portador de chama como de calor, isto já não acontece sem a gente querer e sem arte. Eu se calhar agora ia passar aqui ao Nuno. Nuno, o que é que acontece quando nós nos apaixonamos? O mundo muda, o mundo fica diferente, e já estou a sugerir uma resposta, mas de qualquer forma peço desculpa por isso. Mas eu queria te perguntar, no teu entender, quando nós nos apaixonamos ou quando nós amamos, o que é que acontece, na tua opinião, no teu ver? Se calhar nem preciso de ir ao meu ver, nem preciso de pensar muito, e vou lembrar aqui se calhar uma autora norte-americana, Dorothy Tanoff, e que falava num transtorno obsessivo-compulsivo. Pá, isso é patológico, pá, não é? Exatamente, de um estado interpessoal involuntário que envolve pensamentos, sentimentos e comportamentos intrusivos, obsessivos, compulsivos, e que são contingentes e dependem da percepção de reciprocidade emocional da parte do objeto de interesse. Que é um bocado aquilo que tu me estavas a perguntar. O amor é assim tão complicado, Nuno? Não sei se isto é complicado, mas tu estavas-me a perguntar o que é que acontece na paixão. E não é esta obsessão, não sei, pergunto, não é? O que é aquele estado cognitivo e emocional involuntário, que ainda há bocado também dizias, quer dizer, o apaixonado, ele não está porque quer, não é? Aquilo já, como o Padre Borga dizia, não é? Aquilo já tomou conta dele, não é? Portanto, é um estado cognitivo e emocional involuntário, mas que tem uma particularidade, não é? Resulta de um desejo, que nós dizemos que é romântico, por outra pessoa, que é o objeto desse desejo. A outra pessoa pode não ter interesse, nem reciprocidade, nem culpa, nem coisa assim nenhuma, não é? Mas isto depois combinado com uma intensa e avassaladora e obsessiva necessidade de se ter esse sentimento correspondido, que é quando a malta entra em depressão porque o objeto desse desejo não corresponde. E isto foi, eu achei isto engraçado porque hoje em dia nós quer dizer, hoje em dia vão-se inventando palavras novas para tudo e mais alguma coisa que já existe há muito tempo, não é? Mas isto foi cunhado então em 79 por esta autora norte-americana como a limerência. Portanto, aquilo que há séculos, milénios, poetas, pensadores, filósofos falam e descrevem como o amor, entretanto encontrou o caminho para a ciência e para a sua cientificidade como limerência, e, portanto já deixou de ser uma coisa para estes pensadores, uma coisa tão bonita, não é? Quanto aquela que nós conhecíamos, para passar a ser como tu dizias, uma patologia ou um estado obsessivo-compulsivo, objeto de N coisas se calhar menos interessantes, mas respondendo ou procurando abordar isso por esta via, é um pouco isto que acontece, não é? Aquela chama, ou a cabeça do fósforo de que o Padre Borga falava, é um pouco este é um pouco obsessivo e compulsivo. Por isso é que eu te dizia no outro dia, quando nós falávamos sobre isto, não é? Este estado, ou estádio de amor, tem muito de egoísta, não é? Ok. É muito de egoísta. Por isso é que quem está apaixonado e pensa e diz que gosta muito do outro, bom, gosta muito do outro para si, porque
se o outro tiver como melhor destino outra coisa qualquer que não o inclua a si, é muito sofrível abrir mão disso. E passar o ódio. É o que eu costumo. Exatamente, mas o ódio não sei se é o contrário do amor. Claro que mas é fácil passar a isso. Exatamente. Não é outra fase. Para ninguém. Exatamente. Leva até, inclusive, ao homicídio. Por vezes, ou bem, N coisas. Depende, cá está, depende da obsessão da compulsão. Pensarmos um pouco nisto, se calhar leva-nos de facto a perceber um pouco melhor o que é que se passa cá dentro quando somos tomados por esse estado cognitivo e emocional, porque ele, como eu disse, é involuntário, não é? Resulta de um conjunto de circunstâncias. Se for paixão, se for amor, passa a ser voluntário. Ninguém ama sem querer. Que era o que estava eu a utilizar para responder uma coisa da outra, não é? A paixão não é voluntária, enquanto o amor é voluntário. E dá trabalho, Eu só queria chamar a atenção para esta coisa, Gonçalo. Evocando o mestre maior desta coisa do amor, que nos ensinou a amar, eu só remeto para estas coisas. O homem demorou 30 anos a começar a mostrar em 3 anos o que em 3 horas teve que viver. Teve 30 anos a preparar-se, teve 3 anos a falar sobre o que acontecia entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. Isto é muito interessante para se perceber que a paixão em Jesus Cristo não foi um estado de apaixonado, foi um estado de paixão mesmo. E essa paixão, repara como este homem demorou 30 anos a decidir-se, 3 anos a motivar-se e a orientar-se, e depois 3 horas a concretizar. E, portanto, a paixão não foi no início, foi no fim. Okay, então, Jesus não estava apaixonado, não foi por paixão que ele começou a anunciar o Evangelho, mas morreu em paixão. Então, se eu bem estou a perceber, há uma dimensão trágica no amor, tal como eu tinha, de certa forma, introduzido. Trágica e dramática. Ou seja, nós, por um lado, podemos ser obsessivo-compulsivos, como diz o Nuno, ou, por outro lado, podemos tentar ver o exemplo de Jesus na paixão que ele viveu na cruz. Não, a palavra paixão aparece-nos expressa da palavra compaixão. Ok. Em vez de ser apaixonado, é compaixão. Cristo morreu por compaixão, não foi por estar apaixonado. Então, compaixão significa que é basicamente o seguinte: o povo diz com muita sabedoria que os amigos, há 2 sítios onde eles se descobrem. E diz exatamente onde é que é: na cadeia e no hospital. E basicamente o que a gente faz quando é amigo é partilhar a falta de liberdade e a doença, a limitação que o outro tem, para ser nele uma expressão de proximidade que ele não perde por causa disso. Pelo contrário, que eu reafirmo nessas circunstâncias. E aí é que a gente vai dizer, e é nessas alturas que a gente percebe que os amigos não eram aqueles que a gente pensava que tinha. Sim. Portanto, é muito interessante ver esta coisa, porque a amizade é o nível, é o nível mais, vamos dizer, mais liberto que o amor nos leva a experimentar. A verdadeira amizade, embora haja um amor, os gregos têm, quem quiser ver isto, é pegar na encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é amor, uma encíclica que ele escreveu que diz exatamente 3 coisas que ele distingue quando fala no amor. Quando a gente fala de amor tem 3 níveis. O primeiro é o erótico, em que a pessoa tenta satisfazer-se, é no fundo uma relação na qual eu quero ser, sou o centro da relação. Há o amor filia, que é a amizade, na qual eu tento que o outro agradeça o existir. Portanto, já não sou eu o centro, mas é a minha relação com ele que o está a beneficiar. E há o amor caritas, há o amor, nós chamamos de ofrenda, em que eu sofro, agora já não é eu estar bem, eu até estou disposto a estar mal para que tu estejas bem. Repara que já não é a mesma coisa, porque nos amigos, um amigo meu se começa a estar mal, eu disse, já velho, eu tenho mais gente para ser amigo do que isso. Há pessoas até, deixa de ser seu amigo. Ok, não, mas há o outro que é o chamado agape pneumático, que o Papa fala, que é o amor caridade, que é o amor que Deus tem para connosco.
em que ele sofre por causa do nosso mal. Deus não está alegre porque a gente erra. Ele sofre primeiro do que nós. Tal como uma criança, dos pais, o amor que tem para o filho não é o amor amizade. É o amor agápico pneumático, é o amor caridade. Que é, se tu não estás bem, eu não posso estar bem. Por isso é que os pais dizem assim, eu não posso estar bem se o meu filho está doente. Se o meu filho está... Agora, se for só um amigo, se calhar vou deixar de ser teu amigo. E estás a ver como isso já ainda está no nível muito mais de liberdade. A tragédia é aquela onde a gente exprime que o amor, afinal, vence o que está para lá da tragédia. E é o único que trespassa, que atravessa a tragédia sem se perder. Muito contrário, tornando-se ainda mais forte e mais significativo. Portanto, eu vou dizer melhor, as pessoas que nós amamos, nem a morte consegue destruir a nossa relação com ela. Aliás, falavas nisso, precisamente porque o amor dá vida até aos defuntos. Até os mortos ficam com vida quando a gente os ama. Se a gente não os ama, eles são esquecidos rapidamente. Deixam de estar no nosso horizonte com toda... O que dá vida aos mortos, ou seja, ressuscita os mortos, é o amor. Por isso é que o amor, quando neste conceito, que é o terceiro nível, recapitulando, há o erótico, que nasce das nossas carências físicas, há o amor amizade, a filia, e há o amor caritas, o amor de caridade, o amor espiritual. E aqui de facto, só quem tem são os esposos e os pais. É o amor próprio da filiação, da paternidade e da responsabilidade dos esposos. O amor esponsal. Porque o que é que a gente diz os noivos, quando casam? Dão a vida um pelo outro. E, portanto, não é quero a tua vida, eu dou a minha vida por ti. Isto é totalmente divino. E é este amor que as circunstâncias e o tempo não conseguem apagá-lo nem diminuí-lo. Ok. Nuno, eu já percebi pela intervenção daqui do Padre Borga que o amor pode ser muitas coisas, é isso? Então diz-me uma coisa, é possível concluir sobre o que é o amor ou vai ser sempre assim uma definição muito vaga, em que nós não sabemos muito bem, ou seja, diz-me uma coisa, nós quando estamos apaixonados nós não sabemos muito bem o que é que estamos a sentir, nem quando estamos enamorados, quando sentimos amor, pelos vistos é assim tão difícil de definir. E também uma segunda pergunta que é se achas que o amor tem essa força de que falam. Eu também sou curioso, eu próprio nunca tive, as minhas histórias de amor nunca foram muito famosas, nem muito bem sucedidas, mas de qualquer maneira tenho interesse em saber como é que isso pode acontecer, como é que o amor pode vencer tudo, pode vencer por exemplo as hesitações, como é que o amor pode vencer, e desculpa uma provocação, como é que o amor pode vencer esse estado obsessivo ou compulsivo que não beneficia, no meu entender, portanto, uma relação, porque uma relação deve ser dialogante, digamos assim, não deve haver um objeto de desejo, e digo eu, não sei, é o meu entender. O que é que parece, Nuno? Parece-me que o Padre Borga já clarificou aqui bem as águas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Não sei se não deve haver, até porque nós não somos Deus, e portanto experimentamos essas dimensões todas, incluindo... Mas somos sua criatura, não te esqueças. Exatamente, mas experimentamos também essas dimensões, sim, incluindo as obsessivas compulsivas, e portanto se calhar convivem umas com as outras. Quando tu me perguntavas, ou quando tu perguntavas se é possível definir, eu penso que como em todas as definições, como em todas as definições não, como em todos os conceitos que se referem a propriedades ou atributos divinos, como nós já falámos, a verdade, a fé, a esperança, e se calhar também o amor, todas as nossas definições se calhar não são muito mais do que apenas a tentativa de verter para o nosso intelecto limitado aquilo que está muito para além de nós, e portanto por isso é que eu também acompanho o Padre Borga na sua reflexão mais profunda de que o amor se calhar está para além de nós próprios, e vamos tentando nesta nossa existência frágil socorrer-nos de muletas interpretativas, de conhecimentos e experiências próprias e alheias,
para ir crescendo nisso, como fazemos também com a fé. E em cada momento interpretamos isso como a nossa existência, ou como os limites da nossa existência nos permitem. Portanto, a definição é aquilo que todos os poetas há muitos séculos andaram a tentar definir, é aquilo que Jesus nos exemplificou, mas nós continuamos no dia a dia, dentro das nossas circunstâncias, com imensa dificuldade em apreender de uma forma completa. Aliás, isso faz-me, mais uma vez, recordar o Padre Anselmo Borges a propósito dos limites da nossa existência, não é? Nós nascemos incompletos e passamos a vida a completar-nos, não é? E se calhar, nesta dimensão do amor, isso ainda é mais assim, e nas dimensões da verdade e da fé também. Portanto, aquelas experiências egoístas, obsessivas, eróticas, românticas, apaixonadas, fazendo parte de quem as vive, e, portanto, a nossa natureza humana, são isso, são a tal cabeça do fósforo que incendeia num momento e no momento seguinte se consumiu, e depois do que dali resulta é o que brilha ou nos leva à luz eterna, diria eu. Diz-me uma coisa, eu normalmente vou distribuindo as perguntas, uma cá, outra lá, mas estou muito curioso como é que poderás responder a esta questão. Diz-me o seguinte, nós quando amamos, nós conhecemos melhor a nós mesmos. O que é que te parece? Isso remete-nos para duas dimensões que são muito interessantes de explorar, que é uma coisa, que é a nossa dimensão afetiva e a nossa dimensão cognitiva. E eu gosto muito de um autor que, por acaso, luso-descendente, mas escreveu na América, que é o António Damasio, e ele refere-nos sobre o ser emocional. Basicamente acabou por concluir que nós não somos o que pensamos, como dizia o Descartes, por isso o autor dele, o livro dele se chama O Guerra Descartes, mas somos aquilo que sentimos, não é? E cada vez mais estamos também a despertar para a atenção do que é que sentimos, para ir perceber porque é que pensamos e como é que pensamos o que pensamos. E muitas das vezes nós concluímos, pensámos mal naquele momento, ou alguém pensou mal isto. Está ali a haver uma guerra porque alguém pensou, e nós sabemos, mas se calhar pensou mal. Bom, se calhar ele pensou tão mal quanto aquilo que sentia. Dizer-se que o amor nos leva a conhecermos-nos melhor, se calhar não está tão distante quanto isso, dependendo de quão consciente nós tornamos o amor, e com isso os nossos sentimentos, e os conseguimos trazer de forma consciente para a nossa vida e para a nossa dimensão cognitiva. E então isso tem o potencial, diria eu, de nós pensando com amor, se calhar agir com amor, e dessa forma mais consciente também nos conhecermos melhor. Não sei se isto se alinha comigo, Padre Borga. Eu posso talvez pegar ainda mais, estou perfeitamente de acordo com o que disseste, vou tentar dizê-lo agora de uma forma mais prática. Nós, se há coisa que nos mete medo é sairmos de nós mesmos. O eu é quase uma prisão de ouro que a gente tem, que quase nos diz, ninguém aqui entra, aqui é que eu sou eu e tal. O problema, alguém dizia, é muito bom estar só quando temos alguém com quem podemos falar sobre isso, não é? O amor é a única coisa que nos catapulta para fora de nós próprios, sem nos perdermos e com a consciência de que ficamos melhor por ter saído. É aquela coisa de vem para fora. Lázaro, sai para fora. Aquele momento de ressurreição que Jesus falou com o seu amigo Lázaro. E dizia, ele não está morto, ele está assim para vocês verem a glória de Deus. A solidão mata, de uma forma airosa, mas mata-nos. O que lá de mim, se não for eu, é a prisão mais dourada que a gente arranja, mas que nos põe perfeitamente fora da vida. A conjugação do eu só tem noção da sua verdadeira dimensão quando uma relação com um tu, que é outro eu que está em relação comigo e que faz um nós.
Portanto, só o amor é o que... O Alçada Batista tem esse livro bonito, Os Nós e os Laços. Os Nós e os Laços. É um nó que se dá. O laço é uma coisa que é para... Quando é laçada, é uma coisa que é para se desprender com muita facilidade. O nó, não. Quando a gente dá um nó, a tentativa é que dali não saia. E que essa relação seja quase como se não tivesse ali nenhuma fenda, nenhuma separação. Ora, o amor, por isso, é que une de forma indestrutível. Aquilo que a gente ama é eterno. E o amor torna eterno aquilo que a gente ama. Agora, não esqueçamos, isto é trágico, porque nós temos que nos perder para ganhar. O próprio Jesus dizia, ai daquele que quiser ganhar a vida há de perdê-la por minha causa. Este por minha causa é fundamental. A que a gente se perde por nós próprios está perdida para sempre. Agora, se for por causa, qual é a causa dele? É o outro. É o outro. É a gente ser significativo para o outro. No fundo é aquela história da esposa dizer ao marido, em verdadeiro amor, que diz, ai de mim se não fosses tu. E ele responde, o mesmo mal me queixo eu. E esta história da carência que me faz feliz pela dependência. Não é aquela história de dizer, ai, quando eu for velho, eu não quero é sofrer. Mentira. Eu não quero é a solidão que o sofrimento tem. Mais ainda, eu não quero é estar sozinho. Não me deixem. Não me deixem. Porque a solidão é que mata. A solidão é o anti-amor. O que é que faz o egoísta? O egoísta isola-se a si próprio e só consome na medida em que é salteador. Na medida em que é capaz de ir buscar ao outro o que eu quero para mim, não o que ele precisa que eu seja para ele. Repara, imagina que isto é o problema da pedofilia, por exemplo. É que uma criança que devia ser protegida é usada, sem que saiba porquê, na sua inocência. É usada e ultrajada naquilo que devia ser o mais sagrado, que ninguém deveria querer ultrajar. Portanto, ele deixa de ser alguém com um eu muito específico, na qual a minha relação o dignifica, para passar a ser um objeto do meu desejo. Só o facto de eu tornar um objeto significa que eu já não o amo. Eu apenas usufruo dele. Exato. Eu consumo. A mim e também... é o mais desumano que a vida tem. É quando a gente olha para o outro como um objeto. E infelizmente a vida, sobretudo quando está na área do erótico, e temos que o dizer, porque é que o erótico é tão doentio? Exatamente, porque é que a pornografia é tão desumaniza tanta pessoa. Porque exatamente, eu estou a tratar o outro como um objeto e não como uma pessoa. Eu um dia estava na discussão, para vermos o que é esta coisa do erótico, mais do pornográfico, estava com uma pessoa a discutir sobre o negócio, se o sexo pode ser um negócio. E a história era, o que advogava que sim. Bom, assim como um mineiro, não é? Vende o seu corpo para explorar uma mina, ou seja, a mina é explorada à custa do corpo do mineiro, que ele está lá a bater nas pedras e debaixo de terra a quilómetros de profundidade. Assim também a prostituta ou o prostituto vende o seu corpo para... Não é a mesma coisa. É que desta forma eu estou a tratar o outro como um objeto do meu desejo. E eu dizia a essa pessoa que estava a dizer assim, isso é tudo verdade, desde que a prostituta ou o prostituto não seja o seu filho ou a sua esposa. É evidente que se for ou o seu filho ou a sua esposa, ele diz, ninguém, muito menos da minha carne, ninguém do meu bem-querer, deve descer ao nível de ser tratado como um objeto de desejo. Isto é o mais desumanizador que há, tanto para a pessoa que deseja, porque ela torna-se absolutamente obcecada, compulsiva, aquelas palavras que estávamos a ver, como para a pessoa que é desejada, que ela torna-se objeto, e não pessoa. Parece não ter história, tem apenas um corpo que me serve. Isto é o mais desumano que há. Isto leva à violência, por isso é que muitas vezes o erótico está associado à violência, aquelas taras e estão associadas e perversões, precisamente porque onde devia conter o respeito, a harmonia, o cuidado, a delicadeza, instaura-se o quê? O abuso, a violência, e às vezes com um requinte de malvadez que a pessoa até se sujeita a ela. Eu diria, se queres saber o valor da prostituição, experimenta dar à prostituta o dinheiro sem que ela preste o serviço. A ver se ela não prefere ficar com o dinheiro e ir-se embora do que fazer o serviço por causa do dinheiro. Claro, estamos aqui a ver exatamente o lado perverso em que o nível do tal amor erótico leva a pessoa a cair. Claro, tudo isto é estranho quando a gente fala de amor. E por isso é que haver, por exemplo, pais que abusam de filhos, a tal
pedofilia e até às vezes espada e tudo mais, é o mais destrutivo, porque estamos a falar de um nível que devia de ser de respeito, de delicadeza, de bem-querer, para passar para pervertê-lo por um nível que é absolutamente destruidor, tanto da pessoa que abusa, como do que é abusado. Um e outro são vítimas de uma demência, de uma loucura, a que o amor não pode nunca deixar-se cair, porque isso é um monumento ao anti-amor, se quisermos, ao inferno. Se quiser, a definição melhor de inferno é quando a gente usa as outras pessoas sem que elas sejam respeitadas, que é no fundo o que as pessoas fazem nos negócios. Nuno, eu queria aproveitar aí as palavras sábias do padre Borger, justamente para atender a esta dimensão da coisificação do ser humano. E se nós viajarmos um bocadinho do tempo, olhamos para trás e sim, já no antigo Império Romano, os escravos eram coisa, não tinham personalidade jurídica. Aliás, isso era um dos atributos da escravatura ao longo dos tempos. Mas o entendimento que aí se fazia é que o escravo não tinha personalidade jurídica porque não era cidadão romano, ou seja, não tinha os direitos e deveres dos demais cidadãos de Roma, mas era pessoa. Agora, acontece uma coisa interessante, nomeadamente a partir da Primeira Guerra Mundial, porque este fenómeno da coisificação da pessoa é um fenómeno relativamente recente, que inclusive encontra o seu apogeu no Holocausto. Na Primeira Guerra Mundial, é o fenómeno, se calhar, bélico mais intenso e industrial que nós conhecemos, onde o que estava em causa para vencer aquele conflito, tal como agora na Ucrânia, era um cálculo tático-militar de substituição do material de guerra. Ou seja, aquilo estavam entrincheirados, como agora estão na Ucrânia, de um lado e do outro, uns e outros, iam-se destruindo mutuamente e, portanto, o que iria ali definir o sucesso das operações era a capacidade industrial de repor o material. Bom, para isto contavam a reposição de munições, a reposição de canhões, a reposição de morteiros, a reposição de material bélico. Mas nos conceitos estratégicos da época, o material humano, ou seja, os soldados, a reposição de soldados, não era... deixaram nesse momento de ser pessoas que estavam ali a combater por uma qualquer causa. A chamada carne para canhão. A chamada carne para canhão, exatamente. Que é a coisificação da pessoa. Portanto, aquele soldado que vinha da retaguarda para a frente substituir o outro que tombou, era mais um material humano a adicionar ao material bélico que tinha, entretanto, se deteriorado, se perdido, etc, etc. E nós vimos isso depois no Holocausto. Isto é interessante porque isto foi profundamente debatido no Tribunal de Nuremberg, depois em 46, 47, e que de resto inspirou muito daquilo que mais recentemente, e eu próprio lembro-me disso na Inglaterra, quando lá estive a estudar, que informou muito orientações éticas sobre, nomeadamente, a atividade científica, porque se recordam, na Alemanha nazi, quer nos campos de concentração, mas o que é que se fez àquelas pessoas que eram judeus, mas podiam ser outra coisa qualquer, coisificou-se, ou seja, foram entendidos como abaixo da categoria e da condição humana, coisificaram-se, e por isso podiam se sujeitar a ser experimentados em experiências médicas, em experiências ditas científicas, inclusive a sua destruição, a chamada solução final. Vejam só o requinte a que isto chegou, tem muito a ver com esta discussão da prostituição. Porquê? Porque é discutido a um nível racional, mais ou menos económico, mais ou menos sociológico, mais ou menos o que se quiser, mas redunda e reduz-se a uma coisa que é coisificar a pessoa. Portanto, a pessoa deixou de ser alguém para ser algo. E isso, de facto, é o ponto, se calhar, mais baixo a que se pode chegar. Daí, da falta de amor. Da falta de amor, da falta de humanidade,
isto é que é desumano, isto é que é desumano. Quando às vezes se diz, são piores do que os animais. Não, os animais não são maus, nem bons nem maus, não são humanos. Agora, ser desumano é retirarmos a nós próprios e aos outros a condição, negar a condição de pessoa humana. E isso sim é a expressão última do desamor. Eu recordo uma coisa que há dias te falava, penso que foi por decreto de Dom João II, não tenho certeza, mas mesmo na nossa expansão marítima e na história, os escravos embarcados da costa ocidental africana para o Brasil, por decreto real, não podiam sê-lo sem serem primeiro batizados, porque mesmo sendo escravos, mesmo privados da liberdade, mesmo com uma condição terrível, eram pessoas, tinham alma essa que merecia ser salva. Portanto, eles estavam na pior das situações, se calhar muito pior do que os judeus no campo de concentração em Auschwitz, mas era-lhes reconhecido e atendido a condição de pessoas, numas condições terríveis, trágicas, etc. Mas ainda assim mereciam a condição humana de serem salvos. E se pensarmos nos gulags, que ainda por cima não é questão de guerra, mas é uma questão apenas ideológica, aí ainda temos coisas muito mais complicadas, porque é a história do tal poder. Isso é por isso que o amor nunca é o poder sobre ninguém. É a capacidade de me sujeitar a alguém. E sujeitar, a palavra de sujeito é muito interessante. Estar sujeito a alguém não é estar objeto de alguém. Ser sujeito de alguém. Por isso portanto, é muito interessante estas palavras, porque nós às vezes, usando-as de forma muito epidérmica, levam-nos à perversão, e não há coisa mais perversa do que uma ideia boa estragada. E por isso é que eu achei tão interessante esta nova abordagem do amor e da limerência, justamente como um estado cognitivo, emocional, obsessivo-compulsivo, porque numa outra abordagem acaba por atender a tudo isto também. Ou seja, uma coisa é o amor, que é o querer bem, e outra coisa é a tal compulsão que nos satisfaz e que apenas nos faz bem, ou pensamos que faz, naquele momento, quando na realidade até escraviza, exatamente. Escraviza-nos tanto que levamos a escravizar os outros. Escraviza-nos tanto porque é obsessivo. Arrastamos os outros para a nossa escravidão. Que é obsessivo. Agora, é importante, e eu acho isto sempre muito interessante, nós temos isto presente, porque isto é o que nós somos. E muitas das vezes o problema é... convertermos. Exatamente, é nós olharmos para isto como sendo algo muito distante e que apenas diz respeito aos outros, e isso se calhar afasta-nos do exercício autocrítico de calma lá, se calhar, sim ou não, estarei eu também a ser sujeito a esta obsessão neste momento, ou no momento anterior, ou no momento futuro. Porquê? Porque, cá está, somos pecadores, não é? Ok, Nuno, diz-me uma coisa, eu estava a acompanhar com muito interesse a tua intervenção e fiquei com esta dúvida, não sei se a resposta demorará uma eternidade a responder, mas porquê é que nós objetificamos as pessoas, pá? Não demora uma eternidade, porque a eternidade não a temos neste programa de rádio. Exatamente. Mas porquê é que nós objetificamos as pessoas? Porquê é que nós deixamos de chamar as pessoas ou porquê é que começamos a vê-las como objetos? De onde é que vem esta objetificação das... Eu acho que é relativamente simples, porque somos egoístas. E repara, o Sol, nós nascemos como aquele Sol em torno do qual os outros planetas gravitam. E sair dessa dinâmica para, cá está, gravitar com os outros e não no centro dos outros, é um exercício que nos demora a vida a fazer e ao crescimento. É por isso que a gente explora os outros, é por isso que a gente faz mal aos outros, e muitas das vezes é por isso que fazemos mal a nós mesmos. Mas diz uma coisa, é perigosíssimo objetificar uma pessoa, porque a pessoa, basicamente, como tu disseste, deixa de ter direitos, é um objeto. Quando tu falaste nos escravos, falaste em tudo isso, pessoas que foram na história tratadas como objetos. Então objetificar alguém é perigosíssimo, não achas? Não tem a ver com os direitos. A questão dos direitos sobretudo nos dias que correm um tema muito controverso. Eu penso que tem a ver com como é que tu olhas para o outro.
não é? Ok. E se tu olhas para o outro como, cá está, objeto da tua vontade, da tua ação, cada vez mais as relações de poder que deixaram de ser entendidas como tal para passarem a ser relações de negociação, refinam ainda mais todas estas interações onde, cá está, em ambientes aparentemente todos eles mais lisos, não perdem este atributo de objetificar o outro. Porquê? Porque o que lhe faço é utilizá-lo para a minha satisfação. Lembro só a primeira pergunta que Deus faz ao Adão: onde está o teu irmão? Ao Abel e ao Caim: onde está o teu irmão? O Caim, quando matou o irmão, a pergunta que Deus lhe fez foi: onde é que está o teu irmão? E ele diz: serei eu guarda do meu irmão? Sim, essa é a pergunta base. Por isso a encíclica do Papa João Bento XVI é muito interessante, porque ele faz no fundo esta leitura que é: quando a gente tira Deus da nossa convivência, ou como luz do nosso convívio, a possibilidade de objetivarmos uns aos outros é muita. Há que haver aqui um antídoto, que é a graça de Deus, naturalmente, que nos põe, não é a salvo, põe-nos de aviso, põe-nos à coca. Vigiai e orai, não é vigiar. E não é vigiar os outros, é vigiarmos-nos a nós próprios, para saber se aquilo que nos guia é o amor ou se aquilo que nos guia é o egoísmo. Porque o fácil é que seja o egoísmo que nos guia. Isso é o mais instintivo. É o mais instintivo. É claro que sim. Mas o que é que faz o amor? Liberta o instintivo, dirigindo-o e tornando-o até verdadeiramente útil. Porque o instinto de uma mãe que é capaz de dar a vida para um filho é um instinto. Mas é um instinto fruto de uma libertação imensa, é chamada uma inclinação bem orientada na direção correta. Não é? O contrário seria a tal desnatura, é uma mãe desnaturada. O que é uma mãe desnaturada? É que vê os filhos em aflição e ela vai ter cuidado dela, vai arranjar as unhas. Seu padre Nuno, nós estamos mesmo na reta final do episódio de hoje, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta para vocês dois, mas vou começar pelo padre Borga, que é: nós devemos amar Deus acima de todas as outras coisas? Não. É evidente que a ordem é essa, mas quando nós descobrimos o que Deus é, só temos uma coisa: é render-nos a esse amor. Portanto, o dever não é um dever no sentido de eu ser supletivo, é uma natureza. É como o rio deve correr para o mar, ele corre naturalmente. Ok. Nuno, o que é que parece? Devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas? O rio deve correr para a foz. E não deve tentar correr para a nascente. Volta e meia, os nossos rios procuram inverter a ordem das coisas, até porque ultimamente achamos que somos sempre muito criativos, e voltamos à questão da Torre de Babel, não é? E por isso, muitas das vezes, aliás, a questão da ética científica tem muito a ver com isso, que é, queremos fazer as coisas à nossa maneira, e se nos esquecemos o que é que devemos fazer, porque está certo, então pomos-nos a desviar o rio para ele correr para a foz. Ora, ele não vai correr para a foz. Não é? Ele deve correr. Aliás, ele vai correr para a foz, desculpa. Queremos desviá-lo a correr para a fonte, para a nascente, e ele deve correr para a foz, não é? Okay. Então, vocês acham que todas as histórias de amor que nós vivemos ao longo da nossa vida são um caminho para Deus, ou não? Dado estas metáforas que vocês estão a utilizar do rio para a foz, acham que estou a complicar muito ou não? Não, foste muito rápido a buscar o amor como hoje se sente, que é uma coisa romântica. Sim. Ora, o amor, quando ele é autêntico, é tudo menos romântico. Alguém dizia de maneira muito interessante: quando passámos a fazer os casamentos por romance, fabricámos a maior parte dos divórcios. Sim. Quando o amor, e o amor é uma decisão de liberdade, e uma decisão consciente, e de um querer livre e libertado. E, portanto, o romance parece que é tudo ao contrário. É uma paixão alimentada como se ela fosse o céu. Sim, eu acho que nós queremos o amor porque, no fundo, está lá tudo. O amor é como Deus, não é? Deus é tudo, e o amor é um bocadinho... A única coisa que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor.
Onde há gente que se ama, está Deus. Então, atenção, todos os que amam, independentemente da religião, independentemente da cultura, os que amam significam aqueles que percebem que fazem os outros felizes. Né? São felizes fazendo os outros felizes. Esses têm Deus no coração. Têm a lei de Deus gravada no coração. Ok. Bom, nós estamos mesmo a acabar o programa. Resta-me apenas agradecer a presença do Padre José Luís Borga e o Nuno. Como vocês viram, foi uma conversa muito interessante que peca por defeito. Nós gostaríamos de estar aqui muito mais tempo a conversar, mas o programa tem as suas limitações. Agradeço a quem nos esteve a ouvir. Penso que foi interessante e todos aprendemos mais um bocadinho hoje, e esse também é o objetivo do nosso encontro. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Padre José Luís Borga, muito obrigado à equipa e até sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Acabamos de ouvir Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras.